Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma edição do Conexão Imigração USA, o seu programa que fala de imigração aqui na Record Américas todo domingo antes do Domingo Espetacular. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração, e 2026 está provando ser um ano que estamos vivendo 10 anos em 10 dias. Tamanha velocidade de acontecimentos impactando imigrantes brasileiros aqui nos Estados Unidos. Nesse domingo, a gente, numa situação extraordinária, está falando de um caso bem específico e que, sem sombra de dúvidas, impacta toda a comunidade brasileira. É a polêmica detenção dos fundadores da empresa Legacy em Orlando, conhecida por muitos como a central de pedidos de asilo nos últimos anos, submetidos para brasileiros em todos os Estados Unidos. Essa questão da Legacy já deu muito pano para manga. E no programa do domingo passado, eu falei em detalhes a respeito do real motivo pelo qual os donos da Legacy foram detidos. Apesar do estado da Flórida reconhecer como um crime a prática não licenciada da lei, e preenchimento de formulários se enquadra dentro disso, formulários legais, tá? Porque para preencher um formulário imigratório é preciso fazer uma conclusão imigratória, é preciso entender para que aquela pessoa qualifica. E por isso é considerado um aconselhamento legal. Mas apesar disso ser um crime que foi codificado recentemente numa vitória para proteger a comunidade de indivíduos inescrupulosos ou inconsequentes, porque eu acho que é importante a gente entender o seguinte: até que você tenha real compreensão das consequências da lei, você, imigrante, está vulnerável ao que apresentam a você do que é essa consequência da lei nos Estados Unidos. Eu já estou nos Estados Unidos há 24 anos e, claro, que a minha percepção de mundo e de existência nos Estados Unidos era muito diferente quando eu não era advogada. Assim que eu cheguei nos Estados Unidos, sem informação, sem formação, mas hoje o imigrante, principalmente o imigrante brasileiro, tem a possibilidade de mudar a sua narrativa e de ter acesso a profissionais licenciados. Isso diminui a probabilidade de que o seu caso esteja em risco por uma inconsequência ou imprudência legal. O caso da Legacy não foi de tamanha repercussão necessariamente pela prática não licenciada da lei. O caso da Legacy ganhou repercussão pois eles começaram a extorquir vítimas e se tornaram vítimas, apesar de inicialmente a gente poder considerá-los cúmplices, porque vários estavam submetendo casos de asilo, aonde não havia uma base legal, e daí a Legacy expandiu o seu ramo de atuação, submetendo casos de violência doméstica, que já chegou ao meu conhecimento que vários desses casos não continham as evidências legais adequadas, submetendo casos de tráfico humano, aonde uma denúncia não havia sido submetida, né, e protocolada junto aos órgãos adequados, ou seja, casos feitos de uma maneira evidenciária incorreta e apresentando um grande risco de negativa e de colocação em deportação para esses indivíduos que, por desespero ou falta de informação, se deixaram seduzir pela promessa de um futuro mais seguro do ponto de vista imigratório nos Estados Unidos. Mas isso daí são águas passadas. E você que está me assistindo hoje e que já entrou nesse barco furado, não adianta entrar em pânico, mas também é preciso pensar de uma maneira estratégica daqui por diante. O primeiro passo para você que iniciou um processo com a Legacy é compilar todas as informações que você possa ter do seu caso. Formulários, guardar conversas que possam ter acontecido por WhatsApp. Muitas das vezes a Legacy mandava informações por áudio ou por mensagem de texto no WhatsApp. Salvar essas informações para que, caso você precise apresentar essas documentações para o governo, como evidência de que você foi vítima de extorsão, você tenha acesso a essas informações. Mas, sem sombra de dúvidas,
Conseguir uma cópia na íntegra do seu caso vai ser uma das coisas mais importantes nesse momento. Se você não tem uma cópia dos documentos que foram mandados para a imigração, não é preciso entrar em pânico. Você pode solicitar por meio de um FOIA, que é a sigla para Freedom of Information Act, que é a lei que dá acesso ao público e a indivíduos a evidências que estão de posse do governo. Formulários são considerados evidências em um processo imigratório. Então, se você fez um processo de asilo, de tráfico humano, de violência doméstica, com a Legacy e com outras empresas não licenciadas, e você não tem uma cópia na íntegra do seu caso, a primeira coisa a fazer é fazer essa solicitação, o quanto antes. Porque de posse desses documentos, você vai poder identificar inconsistências ou até mesmo fraudes. Talvez os documentos não foram assinados por você ou algum tipo de brecha legal para te isentar de qualquer responsabilidade numa possível acusação de perjúrio. Falei no programa anterior que uma das piores violações imigratórias é a de submeter um pedido de asilo considerado frívolo. O que é um pedido de asilo considerado frívolo? É um pedido de asilo submetido para a imigração única e simplesmente para que você ganhe uma autorização de trabalho e um social e para você ganhar tempo. Então é importante lembrar que ao procurar a justiça, a polícia ou qualquer outra entidade investigadora e eles receberem o seu testemunho, esse testemunho vai ser codificado num boletim de ocorrência e a imigração vai ter acesso a isso. Então, antes de você tomar conclusões precipitadas, é importante lembrar que colaborar com a justiça é imprescindível, mas todo indivíduo nos Estados Unidos tem um direito constitucional de não se auto-incriminar. Essencial lembrar disso. Então, primeiro passo, compilar todos os documentos que você possa ter, guardar mensagens, tanto de áudio quanto escritas, que você possa ter trocado com a Legacy. Importante também é buscar evidências de pagamento. Isso aí solidifica a sua posição como um cliente e uma possível vítima das atuações irregulares dessa empresa. E, finalmente, é procurar a ajuda de um advogado ou advogada licenciado. Infelizmente, muita gente que entrou nessa jogada da Legacy vai ter a sua deportação acelerada não pelo envolvimento com a Legacy, mas é porque submeteram casos que não tinham a menor base legal e que agora que essas pessoas estão perante um juiz de imigração, elas vão ter poucas defesas ou nenhuma defesa. Então, o mais importante nesse momento é entender as suas possibilidades e não se deixar seduzir novamente por promessas de facilidade de que todos os clientes da Legacy vão ter uma possibilidade de documentação, porque isso simplesmente não é verdade. Algumas pessoas terão, sim, a possibilidade de buscar uma proteção. Outras terão que refazer os seus casos, o que, na minha experiência, é bem comum com casos de tráfico humano iniciados pela Legacy. Os casos submetidos por eles, que eu tive acesso à análise, eram feitos de maneira inadequada. Várias pessoas que não qualificavam para o processo e outras que qualificavam, mas que o caso estava sendo feito de uma maneira incorreta. Então, antes de você iniciar qualquer movimentação, é importante, é imprescindível se consultar com um escritório de advocacia capitaneado por alguém licenciado. Agora, uma das coisas mais importantes nesse momento, para você que tem um caso de asilo pendente e você se deu conta que a Legacy submeteu um processo para você e que o seu caso é um caso furado, não vai dar em nada, não retire o seu caso antes de conversar com um advogado ou advogada de imigração. A retirada de um caso de asilo é a única circunstância prevista em lei que gera imediatamente o que a gente chama de NTA, que é um Notice to Appear. E o que é um Notice to Appear? É uma intimação judicial para que seu caso vá perante um juiz de imigração.
Então pode ser que você, no afã de consertar a sua situação, piore o seu caso ainda mais. Então, antes de tomar qualquer decisão junto à imigração, é você buscar informações provenientes de um profissional licenciado. Uma coisa que ainda não foi abordada até agora, porque essas informações estão em um verdadeiro rebuliço, né? Já tem vários canais noticiando, mas poucos dando as instruções que só uma advogada licenciada pode trazer para vocês. É claro que aqui no programa eu dou as informações, mas isso aqui não constitui aconselhamento legal específico para o seu caso. Nada substitui a busca por um advogado ou advogada licenciado para uma análise específica dos seus fatos. Para você que já teve um processo de green card com a Legacy e que já foi aprovado, existe a possibilidade real de que seja feita uma investigação nesse caso. Já aconteceu em situações similares no passado e pode acontecer no futuro. Então, mesmo que você já tenha tido um caso com a Legacy que já foi aprovado, você precisa tomar precauções. A primeira delas, juntar todas as evidências de conversas telefônicas e mensagens de WhatsApp com eles. Se você não tem uma cópia do seu caso, um pedido de FOIA, para que você possa ter em seus arquivos evidência de toda a documentação. Agora, uma coisa que é muito importante, a gente tem visto nas redes sociais várias pessoas atestando ao fato de que foram clientes da Legacy e que submeteram casos de asilo furados para a imigração. Fica o meu apelo. Hoje, com reconhecimento facial e com o advento do uso da inteligência artificial, é muito fácil identificar informações relacionadas a um indivíduo que podem ser usadas contra você hoje ou no futuro. Então, antes de fazer qualquer testemunho por escrito ou na rede social, é importante entender as reais consequências disso. Procurar a ajuda errada mais atrapalha do que ajuda. Como alguém que viveu nos Estados Unidos fora de status, eu entendo a sedução que pode vir de conversar com um indivíduo não licenciado e que faz promessas para alguém em um momento de desespero. Fica o meu apelo para você que é imigrante, que está num processo imigratório, que vai começar um processo imigratório, a ajuda de um profissional licenciado nos Estados Unidos é imprescindível. A gente está vendo uma onda agora de advogados internacionalistas. Direito imigratório nos Estados Unidos não é uma área do direito internacional. Ela é uma área do direito exclusivamente dos Estados Unidos e para haver uma representação adequada, esse indivíduo precisa estar licenciado nos Estados Unidos. Se você for contratar os serviços de alguém, a primeira pergunta que você deve fazer é: qual é o número do BAR, B-A-R, do responsável pelo caso? E validar essa informação. Pedir em todas as etapas do seu caso acesso a formulários e documentações atrelados ao seu caso. Certificar-se de que um advogado licenciado está assinando os formulários como preparador e advogado responsável. Essa é a única maneira de se respaldar e de se proteger. E eu espero que depois desses eventos, nenhum brasileiro mais caia num golpe como o da Legacy. Domingo que vem a gente está aqui no Conexão Imigração USA. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração, trazendo informação, entretenimento, quem sabe notícias melhores para você, brasileiro que assiste a Record Américas aqui todo domingo. Domingo que vem está de volta.